Curve sua cabeça. Vamos louvar somente crer. Aleluia. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Senhor Deus, Pai bondoso, Pai querido, Deus de misericórdia, uma vez mais estamos aqui em Tua casa, com nossos rostos voltados para o pó, sabendo que de lá viemos e que onde um dia retornaremos, pois assim está estabelecido na Tua lei. Reconhecemos nossa insuficiência e nossa incapacidade e sabemos que nada somos, nada podemos fazer. Pai, nós estamos neste mundo, Senhor, onde o Senhor nos colocou para vivermos este tempo de vida, e que este tempo, Senhor, nós viemos dedicar a Ti, Senhor, nossas vidas. Viemos aqui não para ver um homem, Senhor, mas para ouvir a Tua voz, pois um dia a Tua voz trouxe Lázaro de volta à vida. A Tua voz, ela dá vida, Senhor, e viemos aqui para ouvir a Tua santa e bendita palavra. Fala conosco, continua falando, Senhor. O Senhor já está falando através dos cânticos, o Senhor habita no meio dos louvores. E quantas mensagens já temos ouvido através dos louvores. Pedimos perdão pelos nossos pecados e rogamos uma vez mais a Tua bondade, a Tua misericórdia, o Teu perdão, Senhor. Que o Senhor perdoe nossos pecados e que o Senhor nos ajude a tomar a nossa cruz e olhar para Ti. Olhar para Ti, Senhor, e darmos mais um passo após o outro, e cumprimos o nosso ministério, cumprimos, Senhor, aquilo que o Senhor tem predestinado para nós. Sim, Senhor, que possamos ir até o fim desta jornada, Senhor. Não deixa que ninguém se perca, Senhor. Aleluia! Se há alguém aqui nesta noite que não conhece a Tua verdade, que o Senhor abra seus olhos e revele a Tua verdade, que o Senhor te revele para cada coração, Senhor, e que todos nós saiamos daqui dizendo: o Senhor falou comigo. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor, por estarmos na Tua casa. Obrigado por estarmos na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo, recebe a nossa gratidão, Pai. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Amém, Senhor. Uma boa noite com Jesus. Amém. Quantos estão felizes por estar na presença de Deus? Amém, Senhor. Ele já está aqui. A Sua palavra diz que Ele habita no meio dos louvores. No meio dos louvores Deus habita. E se Deus está no meio dos louvores, Ele faz aquilo que Ele quer. Ele liberta, Ele cura, Ele abre os olhos, Ele revela a si mesmo. Deus está aqui. E viemos aqui para ouvir a Sua voz. Gratos somos a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Podemos dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui.
até aqui. Deus tem sido maravilhoso. Ele tem permitido este fôlego de vida. Ele tem permitido nós levantarmos e caminharmos para a sua casa e adentrarmos por estas portas. Porque é aqui que o Senhor ordena a bênção. É aqui que o Senhor fala a sua palavra. E a sua palavra é o alimento de todo cristão. Porque ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu e dá alimento, dá vida, traz vida aos homens. Pão do céu. Outra vez ele disse: eu sou a água da vida, que sacia a sede de todo aquele que está sedento. E nós sabemos que há uma sede na humanidade, há uma fome também na humanidade, mas não é sede de água nem fome de pão, mas de ouvir a voz de Deus. E nós somos gratos a Deus, porque a voz de Deus, ela tem falado conosco. Nós nunca procurávamos por isso. Não somos melhores do que ninguém aqui nesta terra. Simplesmente Deus nos olhou, nos amou e nos escolheu para ouvirmos a sua voz. Amém? Então tenha fé em Deus, creia que Ele vai falar com você. Glória a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Gratos somos por estarmos mais uma vez na casa de Deus e temos o privilégio de compartilhar a palavra de Deus com nossos irmãos. Nosso amado pastor Dário está numa missão ali em Manaus, levando algo de Deus, da parte de Deus, porque o homem não tem nada de bom. Não é verdade? O homem sim não tem nada de bom. Bom é Deus. Se Deus está naquele homem, há algo de bom. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então nosso amado pastor está ali em Manaus, levando uma porção da palavra de Deus para os nossos preciosos irmãos ali de Manaus, da igreja de Manaus. E com certeza estão sendo alimentados por sua palavra. Porque Jesus disse: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. A palavra de um homem não cai por terra. Você vê esses políticos aí? Por mais benquistos, por mais populosos que eles sejam, a palavra deles cai por terra. Eles não cumprem tudo o que eles falam. Não é verdade? Tem político aí que assume um mandato, termina o mandato, não faz nem metade daquilo que ele prometeu. A palavra dele cai por terra. Cai por terra. O profeta de Deus diz: você sabe quem é o caráter de um homem? O caráter de um homem é a sua palavra. Se você empenha a sua palavra cai por terra, você não tem caráter, você não tem nem moral. Ninguém vai acreditar em você. Não é verdade? Mas o Senhor disse: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Glória a Deus. Deus pensou, o profeta falou e nós cremos. Assunto encerrado. Somente tenhamos fé em Deus. Ele abrirá um caminho para nós, até mesmo onde não há caminho. Amém? Simplesmente siga dizendo: eu creio, Senhor. É somente crer. Eu creio, Senhor. O Senhor pensou, o profeta falou, e eu creio, Pai. O profeta é simplesmente um porta-voz. De si mesmo, um profeta não tem nada, ele simplesmente é um porta-voz. Você sabe o que é um porta-voz? É aquele que leva a voz não dele, mas a voz de alguém. E um profeta na Bíblia é um porta-voz que traz a palavra do Senhor para o povo. Graças a Deus. Jesus disse: olha, eis que eu vos envio sábios, escribas e profetas nos últimos dias, porque Ele ama fazer ouvida a sua voz no meio do seu povo. E o seu povo ama ouvir a sua voz. Quem ama ouvir a voz de Deus, diga amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos pedir a Deus que Deus dê um bom momento com os irmãos ali em Manaus, traga de volta. Dê uma boa viagem ao pastor Dário, irmã Socorro, e nos abençoe nesta noite. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé e vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler em Números. No livro de Números. Capítulo 21. Bendito seja o nome do Senhor.
Livro de Números, capítulo 21. Todos acharam? Vamos ler a partir do verso 5 ao verso 9. Bendito seja Deus. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: que o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, para que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Olhar. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Aleluia. Agora vamos ler livro do profeta Isaías, capítulo 45. Isaías, capítulo 45. Isaías capítulo 45, vamos ler o verso 22, somente o verso 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amém. O irmão Luiz pede oração por seus netos, Carlena e Moisés, e também o irmão Charles Aurélio pede oração, pois irá fazer uma viagem em família. Eu peço oração também da igreja em favor do meu pai, que está internado em UTI. E se você tem um pedido especial, levante a sua mão para Deus e vamos orar uns pelos outros. Pai querido, Deus de bondade e de misericórdia, rogamos as tuas bênçãos sobre a tua santa e bendita palavra em nossos corações, meu Pai. Que o Senhor cede estas palavras e que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Senhor. Abençoa cada coração aqui presente. Também rogamos em favor destes pedidos de oração que foram mencionados aqui, Senhor. E em favor da viagem e da missão do pastor Dário, do seu retorno para casa, Senhor. Dá-nos, Senhor Deus, também um bom momento. Olha para o meu papai que está internado, Senhor. Olha para os teus filhos que levantaram suas mãos, Senhor amado, que estão clamando por uma bênção vindo de ti, Senhor. Sabemos que todas as coisas boas vêm de ti, Senhor. Toda a cura, toda a libertação, toda a abertura de portas, Senhor Deus. Sim, Senhor, solução de problemas, meu Pai. Isso é o Senhor que faz por nós, é o Senhor que peleja por nós. Abençoa-nos nesta hora, Senhor. Abençoa teus filhos que estão clamando a Ti, pedindo a Ti, pois o Senhor disse: buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Aleluia! E estamos aqui fazendo isto, Senhor. Abençoa-nos nestes poucos momentos, queremos passar na Tua presença, meditando na Tua palavra, é o que nós te pedimos.
no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, meus amados. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estivemos ali com uma equipe aqui do tabernáculo, ali em Vila do Conde, tendo bons momentos com nossos cordeirinhos. Um dia com nossas crianças ali e tendo bons momentos em torno da palavra de Deus. Foi muito bom. É muito bom estar em torno da palavra de Deus, ouvindo a sua voz, cantando hinos de louvores, pois a Bíblia diz que o Senhor Deus habita no meio dos louvores. Isto alegra o coração, isto liberta almas, isto cura. É assim que Deus faz. Deus trabalha no meio dos louvores. Eu agradeço de coração a todos os irmãos que foram prestigiar e com certeza eles voltaram dali abençoados. Glória a Deus. Deus abençoe nossos preciosos irmãos. O profeta pregou uma mensagem intitulada: Olhe sempre para Jesus. Olhe sempre para Jesus. Nós lemos aqui no livro de Números que o povo de Deus, ele murmurou. Ele murmurou foi contra somente Moisés? Não, a Bíblia diz, foi contra Deus e contra Moisés, porque Moisés estava ali somente fazendo a vontade de Deus. Então o povo murmurou contra Deus e contra Moisés. E por conta da murmuração, disse Paulo na carta aos 1 Coríntios capítulo 10, Deus mandou serpentes ardentes, e aquelas serpentes ardentes vieram para os murmuradores. E o povo foi lá e reclamou com Moisés, disse: Moisés, ora por nós, tem misericórdia de nós, faz algo. E Moisés orou a Deus, e Deus disse: olha, faz uma serpente de bronze, de metal, e coloca erguida, e será que todo aquele que olhar para ela, então o segredo está aí, olhar, será curado. E assim fez Moisés, e assim procedia o povo quando era picado pelas serpentes. Louvado seja Deus. Então essa expressão olhar. E uma vez Jesus, falando a respeito do reino dos céus para Nicodemos, São João capítulo 3, lá no verso 14 ele disse: Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente lá no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que olhe para ele, pela fé, seja salvo. Amém? Então ali, o segredo está ali, é olhar pela fé, é obedecer à voz de Deus. Glória a Deus. Então, nós não temos hoje uma serpente de bronze onde possamos olhar, mas nós temos Jesus Cristo. Amém? Que foi levantado para que todo aquele que possa olhar para ele tenha perdão dos seus pecados e tenha cura do seu corpo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Zacarias disse no capítulo 12, verso 10, ele disse assim: sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, diz o Senhor, a quem transpassaram. Veja, olhar para Cristo, olhar para Jesus. E no livro do profeta Isaías 45, verso 22, nós lemos, ele disse: olhai para mim, e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amém? Então, é olhar para Cristo. Tem muitas coisas para se olhar nesta vida, neste mundo, mas só há um caminho, só há uma verdade e só há uma vida. Foi essa que Jesus disse: eu sou esse caminho, eu sou esta verdade e eu sou esta vida. As religiões têm complicado, mas Deus tem providenciado o quê? Um profeta trazendo uma mensagem para nos esclarecer este Jesus. As pessoas perguntam: quem é Jesus? Quem é Jesus? Seria a segunda pessoa de uma suposta Santíssima Trindade? Se nem a expressão Trindade há na Bíblia,
Então veja o que as regiões fazem, veja o que os homens fazem com seus pensamentos carnais. Eles vão mais para longe de Deus. Mas a palavra de Deus está dizendo nesta noite para nós olharmos para Ele, para a sua palavra. Então o profeta de Deus diz assim, a pergunta é, o que você vê quando você olha? O que você vê quando você realmente olha? Isto simplesmente depende daquilo em que você está olhando. Ele diz, olhe para mim, todos os confins da terra. Moisés levantou a serpente, e seja lá quem fosse que olhava, ficava curado. Agora isto depende do que você está olhando. Veja. Então veja, muitas vezes as pessoas olham como uma concepção intelectual, não é uma fé. Concepção intelectual vem da mente, mas a verdadeira fé Deus planta no coração. É a fé de Deus, onde a Bíblia diz, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Enquanto que o diabo trabalha na mente, na concepção intelectual, Deus trabalha no coração. Louvado seja o nome do Senhor. E se você está tentando ver Jesus por uma concepção intelectual, você nunca vai ver nada. Agora a coisa disto é, as pessoas procuram por estas coisas, palestras em vez da palavra. Hoje as pessoas querem palestrar. Paulo disse, olha irmãos, eu não fui com palestra, eu não fui até vós com palavra de sabedoria humana, falando os vários idiomas, falando aquelas expressões bonitas, né? Não, eu simplesmente levei o assim diz o Senhor no poder do Espírito Santo. Glória a Deus, porque é assim que Deus trabalha. Deus pegou um Saulo todo cheio de cultura e virou aí cabeça para baixo e chegou a dizer, olha irmãos, se eu voltar aqui, ou até mesmo um anjo descer do céu pregando uma doutrina diferente dessa que vocês já ouviram, que seja anátema. O mesmo Deus pegou um Pedro ali que mal sabia passar um recibo de compra e venda de um pescado, um homem letrado, e fez dele um santo de Deus para pregar a mesma mensagem que Paulo pregou. Por quê? Porque é o Espírito Santo falando por meio de homens. Ele usa quem ele quer, mas ele jamais vai usar uma cultura, uma concepção intelectual. Ele trabalha por fé. Por fé. Glória a Deus. Então não importa, você talvez tenha entrado por estas portas nesta noite e diga, Senhor, eu nunca consegui ler toda a Bíblia, eu não consigo ler uma mensagem por semana. Não é a quantidade que você armazena na sua mente, ou de quanto você lê, é quanto você crê. Você pode passar uma vida toda lendo 2 mensagens, você pode passar uma vida toda lendo um capítulo, mas se você crê, ali a sua âncora está firmada. Porque o que os homens fizeram? Os homens fizeram escolas de teologia para si, e com isso eles estão se afastando mais de Deus. Porque você sabe, toda a igreja ela é fundada numa base de credos e dogmas que vem aonde? De um seminário. Quando Jesus foi arrebanhar, selecionar os seus discípulos, os seus apóstolos, ele foi lá com o Sinédrio? Não. Ele foi lá com Caifás? Olha, Caifás, me vê aí os que tiraram mais nota 10 aqui na turma de teologia, aqui que vão ser meus discípulos. Foi? Ele foi lá com Anás, ele foi lá com os escribas. Quem é o escriba mais habilidoso aqui, eu quero os 12 melhores. Foi assim? Ele escolheu no meio das religiões, no meio dos sábios? Não, ele passou ali pelo meio, ali pela orla, ali na praia, aqueles humildes pescadores ali, simplesmente olhou e disse, vem, segue-me. Aleluia! Vem, segue-me! Aleluia! Glória a Deus! Zebedeu tinha 2 filhos e disseram, querido, cede os teus 2 filhos aí que agora eles vão ser meus discípulos. Eles não vão ser mais pescadores de peixe, vão ser pescadores de homens. Louvado seja Deus. E assim ele foi pegando um dali, um ali, e fez seus discípulos. Então é assim que Deus faz.
Então as pessoas hoje, vejam, os sistemas humanos têm tentado olhar para Deus com uma concepção intelectual. A palavra sendo manifesta é a evidência de que ela é correta. A palavra sendo manifesta. Eles nunca olharão para aquilo. Você tem que ter uma concepção intelectual, sabe? Ir ao seminário, aprender como inclinar, como se colocar em um lugar e todo, que chocaria um ministro até a morte, que fosse cheio do Espírito Santo. Agora aquilo tudo é intelectual. Aquele que fala mais bonito, aquele que sabe pegar o microfone, fazer a voz mais grave, mais aguda, usar palavras bonitas, receber aplausos por aquilo, porque os homens querem o que? Aplausos para si. Isso tudo é fruto de uma concepção intelectual. Então esta é a maneira que esta nação toda ficou. Ela tem uma concepção intelectual de Cristo. E é por isso que eles procuram. E se Cristo está em você, você tem que ser um estudante, você tem que ser um intelectual, porque é isto que eles pensam que Cristo é. Veja, é isso que eles disseram. E outra coisa, eles formam sua própria opinião do que Jesus deve ser, sua própria ideia. Em vez de tomar o que a palavra diz, eles formam sua própria concepção. Então esta é a maneira, quando eles olham e veem, até mesmo o próprio Jesus, eles falham em reconhecê-lo. Eles fizeram isto no dia de Pentecostes, eles fizeram isto quando ele estava na carne, aqui neste mundo, eles fizeram isto quando ele estava na manjedoura, eles fizeram isto quando ele estava nas ruas de Jerusalém, eles fizeram isto quando ele estava lá na cruz, e ele era o cumprimento daquela palavra, e mesmo eles tendo o Messias descendo por um corredor do céu e tudo mais, e estavam errados, porque isto era a concepção intelectual, e eles falharam em vê-lo, e olharam bem nele. Você está entendendo? São João escrevendo o primeiro capítulo lá do seu evangelho, e disse, ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Ali estava o próprio Deus em carne, andando no meio dos homens, lá comendo, bebendo com eles, e eles falharam em ver, porque estavam vendo através de um óculo, o quê? De uma denominação, de uma religião. E eles olhavam para Jesus, e diziam assim, este é, tudo que nós sabemos dele é que ele nasceu em Belém, produto de uma união extraconjugal, ele nasceu antes dos seus pais se casarem, estava olhando e lá de Nazaré não pode sair coisa boa, e deve ter sofrido uma má criação ali em Nazaré. Mas outros diziam assim, e por quê? E por que com 12 anos de idade ele fez nos calar a todos? E outros vinham e diziam assim, olha aí, ele impôs a mão e curou um ali. Ele cuspiu no chão, fez lodo e curou um cego. E as informações chegavam ali para as igrejas e disseram, não, isso só pode ser através de Beelzebul, o maioral dos demônios, chamaram ele de Beelzebul. Você está entendendo? Ele estava olhando a Cristo através de um óculos de concepção intelectual. Então, da mesma forma é hoje. O que você vê quando você olha? Alguns olham para ver, alguns olham nele, eles olham para ver algum grande fundador intelectual de igreja, alguém que realmente pode produzir um credo que fará com que todas as pessoas caiam por este credo, alguma coisa ou outra. Isto é o que procuram quando olham. Ora, Judas olhou para ele não tinha nada de Deus no coração dele, era só trevas na sua alma. Judas olhou para ele e disse, eu vejo nele um meio de ganhar muito dinheiro, e vou ganhar muito dinheiro com ele. Aí foi logo para a parte da tesouraria. Hoje, esse mesmo Espírito está campeando nas igrejas. As pessoas usam o nome de Jesus para quê? Para curar. Usam o nome de Jesus para que as pessoas tenham prosperidade,
tenham um bom casamento, sejam sejam bem-sucedidos na sua vida financeira, e levanta o envelope e faz a campanha da prosperidade, e levanta o envelope e bota dinheiro no envelope e faz o corredor dos milagres. E se você quiser ter uma vida boa, que você quiser ter uma boa vida financeira, põe dinheiro no envelope e levanta o envelope e faz oração e traga dinheiro. Não é o mesmo espírito de Judas? No livro de São Mateus, capítulo 7, a partir do verso 21, Jesus vai ter uma conversa com esses obreiros de iniquidade. Aí você diz, como é que vai ser? É só ler a Bíblia. Porque quem é Jesus? Jesus é a sua palavra. Ele disse, naqueles dias, muitos virão e me dirão, Senhor, em teu nome nós curamos. Senhor, em teu nome nós profetizamos. Senhor, em teu nome nós fizemos maravilha. E eu vos direi, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Eu nunca vos conheci. Esse é Jesus, falando para obreiros de iniquidade que estão usando o nome dele para quê? Para ganhar dinheiro, para extorquir dinheiro do povo, para dizer que o céu é aqui. E levantam grandes impérios, grandes sistemas humanos, grandes denominações. Mas naquele dia, a voz de Deus vai perguntar, vocês batizaram em meu nome? E eles vão emudecer. Porque lá, no livro de São Mateus, capítulo 17, verso 11, ele disse, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, e ele restaurará todas as coisas. E quando Elias veio, ele começou restaurando a fé dos apóstolos. Os apóstolos, como ali no dia de Pentecoste, no capítulo 2, a partir do verso 38, o Espírito Santo, através de Pedro, dos apóstolos, disseram, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a mensagem do profeta Elias, que Jesus disse que viria nos dias de hoje, ele disse, Elias virá, futuro, nos dias de hoje. E ele vai fazer o quê? Restaurar a fé dos pais apostólicos, batismo em nome de Jesus, santa ceia com pão asmo e vinho puro, lava-pés. Veja, trazendo a revelação de quem verdadeiramente ele é. Ele não é o segundo, ele é o único Deus. Então isso tem vindo tudo através do ministério do profeta Elias, porque ele disse, ele virá e restaurará todas as coisas. Ele está restaurando a fé dos filhos a seus pais apóstolos, que são chamados de águias de Deus. Então a sua palavra não pode cair por terra. Ele falou, e a palavra no seu devido tempo tem se cumprido. Louvado seja Deus. Então, a pergunta é, o que você vê quando você olha para ele? Então Judas viu uma maneira de ganhar dinheiro, e nos dias de hoje a história está se repetindo aí. A pergunta é, o que você vê quando você olha? Veja só, o que é que você vê quando você olha? Isto depende daquilo em que você está olhando. O que você vê quando você realmente olha? Recordem, você pode simplesmente vê-lo quando você olha para ele através da palavra. Amém? Você não pode olhar para ele através de um credo. Amém? Então olhe, leia a sua Bíblia e peça a divina orientação do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz de um homem que ele era até um romano, chamado Cornélio, mas era um homem piedoso que amava as coisas de Deus. Ele fazia contínuas orações, ele dava esmola, e existia no coração dele um fundo clamando. E se existe no seu coração um fundo clamando, tem que haver algum lugar, um fundo para responder esse clamor. Porque se há uma necessidade no coração do homem, essa necessidade é de Deus. Não é de conversa fiada, não é de conversa de homem, isso cai por terra. E a Bíblia diz que Cornélio estava orando a Deus, e a sua oração foi ouvida. E ele prontamente destacou Pedro, mostrou uma visão para Pedro, e Pedro olhou assim e disse, não Senhor, isso aí, esta visão aqui cheia de animais, pendurados na ponta dos lençóis, e são animais imundos.
Aí a voz de Deus disse: Pedro, mata e come, porque tu chama imundo aquilo que eu santifiquei. Ou seja, era uma mensagem que Pedro deveria ir pregar para aquela família, para centurião e sua família. Porque Pedro era judeu e aquele centurião era romano, era um gentil. E veio a revelação a Pedro, e Pedro foi lá, o mensageiro levou Pedro até lá. E Pedro, quando abriu a sua boca, o Espírito Santo se manifestou na vida deles. E eles desceram as águas e receberam o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Um fundo clamando, o fundo veio para responder. E o profeta de Deus diz: você vem até a casa de Deus. Se você veio para descobrir falhas, o diabo vai te mostrar suficientes falhas. Mas se você veio para ouvir a voz de Deus, Deus está comprometido em abençoar o teu coração. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus ama se desvelar para os seus filhos, para aqueles que verdadeiramente o amam. Louvado seja Deus. Uma vez a Bíblia conta de um homem também justo. Se você é sincero no seu coração, se você ama a Deus, Deus vai ao teu encontro. Deus vai ao teu encontro. A Bíblia fala de um homem chamado Natanael, que ele amava orar a Deus, o seu prazer estava na lei do Senhor, ele era um excelente judeu. Veja, Deus não olha para que classe de pessoa você é, se você é judeu, ou se você é gentil, como foi Cornélio. Estava ali aquele hebreu, orando debaixo da figueira, clamando, dizendo: Senhor, me revela a tua palavra, Senhor, me revela a tua vontade para a minha vida, Senhor, me mostra quem tu és, Senhor. É assim a sua oração? A minha era assim. Quando eu estava na igreja, no sistema denominacional, eu dobrava o meu joelho e dizia: Senhor, me revela a tua palavra. Eu não entendo isso, o que é trindade, o que é Pai, Filho, Espírito Santo, eu não sei o que é isso, Senhor, mas me revela a tua palavra, me mostra quem tu és, Senhor. E isso que um dia eu estava ouvindo um programa de rádio, e o programa de rádio disse: arrepende-te e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Ali naquela voz dizia: eis que eu vos envio o profeta Elias, e ele restaurará todas as coisas. Eu disse: eu quero isso. Eu quero isso para minha alma. Eu quero isso para o meu coração. Deixei tudo. Vários cargos, sabe? Deixei conselho dos parentes. Deixei cargos na denominação. E me entreguei para Cristo, ouvindo a sua voz. E Natanael estava ali, debaixo da figueira, orando, louvado seja Deus, talvez pedindo, clamando pelo Messias. E Filipe foi lá chamá-lo. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Olha, irmão, nós encontramos o Messias. Amém? Disse: oh, glória a Deus. Mas de onde ele veio, irmão Filipe? Ele disse: ele nasceu em Belém, mas viveu a sua vida lá em Nazaré. Em Nazaré? Oh, gente, que cidade, hein? Marituba, que cidade. Marituba só tem cemitério, só tem lixão, só tem presídio. Tem alguma coisa boa ali em Marituba, hein? Louvado seja Deus. Amém? Aí Nazaré, irmão Filipe, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Filipe disse: vem ver. Vem ver. Glória a Deus. E a Bíblia diz que quando Filipe trouxe Natanael, estava sendo apresentado para o Senhor, Senhor. A palavra que discerne os pensamentos, as intenções do coração, já tinha discernido quem ele era. Ele disse: eis aí um verdadeiro israelita, quem não há dolo. Aí Natanael disse: eu sei porque eu leio na palavra que quando o Messias vier, ele vai discernir os pensamentos, os segredos dos corações. Ele diz: de onde tu me conheces, Rabi? Antes que Filipe te chamasse, eu já te vi debaixo da figueira, orando. Aleluia! Glória a Deus! Deus sabe o que você passou para você estar aqui nesta noite. Quando você propôs, disse: mulher, esposa, filhos, mamãe, vamos à casa de Deus. Deus estava te vendo ali.
Quando você orou e pedindo, Senhor, me esclarece a tua palavra, Deus estava te vendo. Quando você estava clamando, dizendo, Senhor, não suporto mais, eu quero ser abençoado, esta enfermidade veio para me entristecer. Mas Jesus disse, vai para minha casa, tu vai orar, tu vai cantar, tu vai te alegrar, eu vou estar ali no meio dos louvores, eu vou estar ali no meio da minha palavra, quando a palavra for falada, ali tu vai levantar a tua mão, tu vai crer de coração e tu vai receber a minha bênção. Porque eu amo abençoar o meu povo. E se o povo que clama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei dos altos céus, sararei sua terra. Meus olhos e meus ouvidos estão voltados para a oração que for feita neste lugar. Assim diz o Senhor. E diga, Senhor, estou aqui, Pai. Eu ainda estou aqui. Aleluia. Eu ainda estou aqui. Louvado seja Deus. Então depende de como você olha. Isaías olhou certa vez o profeta. E quando ele viu Jesus, veja que o assunto é olhando para Jesus. Olhando para Jesus, olhe para Jesus, olhe sempre para Jesus, diz o profeta. Quando Isaías olhou do mundo para vê-lo, ele disse, eu vejo quem? Eu vejo o conselheiro. Aquele que me dá bons conselhos. Eu vejo aquele que me traz paz. A paz que o mundo não pode dar, eu vejo o príncipe da paz. Eu vejo maravilhas, ele é maravilhoso, ele tem feito e faz e sempre fará maravilhas. Eu vejo ele como Pai da eternidade, o Deus Todo-Poderoso. Foi isto que Isaías olhou e viu. Então vê? Vê, é ou não é? É o que você vê quando você olha. Então Isaías olhou para ele e viu isso. Daniel certa vez estava ali de pé quando ele viu o fim do reino gentílico. Então ele viu a imagem que Nabucodonosor havia sonhado. Ele viu como cada um sucedia o outro enquanto caía, cada reino sucedia o outro. E quando ele olhou para ver tudo o que ia acontecer no fim, quando ele viu Jesus, ele era uma rocha talhada na montanha sem mãos, que esmagou o reino gentílico. Amém? Aquela rocha lançada e talhada sem mãos. Nabucodonosor lançou 3 filhos hebreus na fornalha ardente. Aqueles hebreus criam em Deus e permaneceram em sua palavra. Se eles tivessem que morrer por isto, eles ficariam ali mesmo, de qualquer modo. Era só uma coisinha, inclinar-se de joelhos de algum modo. Mas quando olharam e viram a Jesus, ele era quem? Ele era o 4º homem que estava na fornalha, juntinho deles. Juntinho deles, é assim mesmo. Você ama Jesus? Não importa onde você entre numa fornalha ardente, Jesus está juntinho de você. Não é assim que diz o corinho? É bom, é muito bom ter Jesus no coração, andar com Ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração. Então, não importa, rei, se você nos lançar, você a gente virar esse churrasco aí, lançaram os 3 lá, quando o rei olhou, tinha 4. Porque ele disse, se passarem pelas águas, eu estarei contigo. Se passares pelo fogo, também estarei contigo. Eu estarei convosco e em vós todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é sua promessa, é sua palavra. Então, Ezequiel olhou. Quando Ezequiel olhou para vê-lo, ele era quem? Ele era uma roda que estava dentro de outra roda. Vocês já viram? Por exemplo, o arco de uma moto, da roda de uma moto, de uma bicicleta ou de um ventilador. O que seria das coisas externas se não tivesse o centro, o eixo central? Quando Ezequiel olhou e disse, ele é a roda dentro das outras rodas. Tudo, disse Paulo aos Colossenses, tudo subsiste por ele. Tudo é para ele.
tudo subsiste por meio dele, tudo foi criado por ele, para ele. E saiba você, meu irmão, você foi criado por Deus, você é parte de Deus, você foi criado para dar louvor a Deus, não ao mundo. Jesus Cristo te separou do mundo para servi-lo. E ele não quer te dividir com o mundo não, você é sozinho dele, você é todinho dele, porque tudo subsiste por ele e para ele. Uma folha que cai da árvore, pela permissão dele. Uma grama que brota, pela permissão dele. Quem faz? Quem faz os pássaros cantar? Quem faz as flores desabrochar? Quem faz o rio correr? Quem faz a chuva cair? Quem faz o sol brilhar? Quem faz o seu pulmão respirar? Quem faz o seu coração bater? Quem faz seu olho piscar? Quem faz você glorificar a Deus? Quem foi que plantou esta fé no seu coração? Ele é o autor e consumador de nossa fé. Tudo é por ele, para ele, por meio dele. Ezequiel viu a roda dentro da outra roda. Louvado seja o nome do Senhor. Todo mundo depende dele. O diabo pensa que ele é o eterno governador deste mundo. Só dessa Laodiceia aqui que vai ser queimada com fogo atômico. Já está carimbado com um prazo vencido. Mas o Pai da eternidade vai tomar de volta esta terra restaurada. E nós vamos caminhar pelo milênio. Vamos caminhar numa terra restaurada no milênio santo de Deus. Nós vamos caminhar. Ele vai mostrar como é que se governa verdadeiramente um reino. Nenhuma de suas palavras cai por terra. Nenhuma de suas promessas fica a se cumprir. Louvado seja Deus. Ele era a roda dentro da outra roda, lá em cima, no meio do ar. Ele era o centro da roda, onde se liga cada raio. Amém? Amém? Ezequiel olhou e viu isso. A roda grande corre pela fé, mas a roda pequena gira pelo poder do Senhor. Foi isso que Ezequiel viu quando ele olhou Jesus Cristo. Aleluia. João Batista olhou um dia. E quando João Batista olhou, ele o fez, e ele viu uma pomba e uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem me compraz. Foi isto que ele viu. Então ele viu Jesus, e Deus sendo a mesma pessoa, porque o Espírito Santo desceu do céu como uma pomba dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Foi isto que ele viu. Observe, ele se identifica daquela forma. Uma vez os discípulos andando há muito tempo com Jesus, já há mais de 3 anos, e eles disseram: agora nós temos que parar aqui, porque ele fala muito do Pai. Ele diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai primeiro não o trouxer. Ele fala do Pai, e diz: eu não posso fazer nada se o Pai primeiro não vir fazer. E disse: vamos perguntar lá para Jesus, para ele nos mostrar esse Pai. Quem é o corajoso? Vamos lá. Aí, Felipe, vai lá, Felipe. Vai lá perguntar para o Senhor, para ele nos mostrar o Pai. Vai lá, Felipe, né? Para perguntar para Jesus. E Felipe chegou lá e disse: Senhor, nós aqui estamos querendo saber quem é o Pai. Mostra-nos o Pai, isto nos basta. Jesus olhou para Felipe e disse: Felipe, há tanto tempo eu estou convosco. Quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um, Felipe. Aleluia! Glória a Deus! Não é 2. Não são 2 deuses, não são 3 deuses. Porque São Mateus, quando estava escrevendo ali no capítulo 1, e o anjo veio e falou com José. São Mateus, capítulo 1, verso 18. O Espírito Santo veio e falou com José e disse: olha, José, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. Quem estava gerado no ventre daquela virgem? Jesus. Quem foi o pai daquela criança? O Espírito Santo. Foi o anjo que falou. Então o Espírito Santo é o pai daquela criança, Jesus. Então não são 2 deuses. Não tem um Deus Espírito e um Deus Filho. Porque Jesus falou para Filipe e para os demais, dizendo: olha, eu e o Pai somos um. Agora, se o problema está em ver, veja pela fé.
Porque a Bíblia diz, ninguém nunca viu a Deus, ninguém nunca viu a Deus, mas Jesus é o quê? É a manifestação de Deus aos homens. Aleluia! Então nunca foi três deuses, esta história de três deuses, trindade para cá, dualidade para lá, isso é concepção intelectual de um óculos embaçado. Concepção intelectual de um óculos embaçado. Mas Deus nesta noite está tratando com águia e dizendo, ó minha águiazinha, pode esfregar os teus olhos na rocha e ver que eu sou o único e verdadeiro Deus. Fala Isaías, fala Isaías. E Isaías abriu a sua boca e disse, assim diz o Senhor, olhai para mim, sede salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Não há um segundo, não há um terceiro. João, lá no livro de Apocalipse, capítulo 4, a Bíblia diz que ele foi elevado em espírito e ele viu um trono e um assentado sobre ele. Não dois, não três. E Noé, quando ele olhou para vê-lo, ele viu o justo julgamento de Deus vindo sobre um povo deste mundo que havia rejeitado a sua palavra. Foi isso que Noé disse quando ele olhou. E Jesus disse, esses dias de Noé está se repetindo aqui, violência no coração dos homens. Então Noé olhou e viu o quê? O justo julgamento de Deus, viu o juízo divino. Mas veja bem, as águas que foram juízo para o mundo, as águas salvaram Noé. As mesmas águas que foram juízo para o mundo, as mesmas águas salvaram Noé. Amém? Jesus para nós é salvação, mas para o mundo é juízo, porque não creu no Filho de Deus. Como ele falou ali para Nicodemos. Por quê? Ele deu seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. São João capítulo 3, Jesus falando para Nicodemos. Mas por que as pessoas vão para o inferno? Porque não crê no nome do Filho de Deus. Não crê em Jesus. Eu vim do Pai, eu vim de Deus para trazer vida ao mundo. E São João no capítulo 1 diz, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então Deus fez sua parte, Deus ama o homem, a humanidade toda. Tanto é que lá na cruz do Calvário, aquela cruz ali que foi erguida, e aquele homem ali pendurado, o Cordeiro perfeito, derramou seu sangue por toda a humanidade, por todo o mundo. Deus amou todo mundo. Se dependesse de Deus, ninguém iria para o inferno. Mas por que as pessoas vão? Porque não creem. Porque incredulidade é pecado. E aliás, uma afirmação aqui do profeta de Deus: pecado é incredulidade. Ponto. Acabou. Você pergunta, o que é pecado? Senhor, me mostra na tua palavra o que é pecado. Pecado é incredulidade. Quer dizer que fumar não é pecado, beber não é pecado, prostituir não é pecado, adorar ídolos não é pecado. Não, isso são atributos de uma vida incrédula. Isso são atributos da incredulidade, porque pecado mesmo, assim diz o Senhor, é incredulidade. É por isso que existem 3 classes de crentes. Você sabia disso? 3 classes de crentes, pessoas que dizem que são crentes, mas só existe uma verdadeira, que é a genuína. Tem 2 classes aí que só diz que é crente. Só diz que é crente. Eu sou crente. Eu sou crente. Eu sou crente. Aí, você encosta a palavra nele e é manufaturado. Eu sou crente. Eu sou crente. Aí você encosta a palavra nele e é o quê? É o incrédulo. Ah, quer dizer que tem crente incrédulo? Tem. Tem crente manufaturado? Tem. São Tiago disse, até o diabo é crente. Saiba disso, irmão. Até o diabo é crente. Leia a epístola de Tiago. Tiago diz, tu crês que há um Deus? Até os demônios creem, até o diabo crê e estremece. Aí o diabo é crente. Você está entendendo?
Então as pessoas, pela sua incredulidade, elas recebem condenação. A vida veio ao mundo. Nele, diz a palavra, estava a vida veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram mais. Porque dentro dele já vem incredulidade, e o produto você sabe, os atributos são isso aí. É assassinato, é mortandade, é ódio, é idolatria, é paganismo. Isso são atributos da incredulidade. Porque incredulidade mesmo é pecado. Pecado é incredulidade. E Moisés, quando ele olhou, irmão, ele viu uma sarça ardente. Ela ardia, mas não se consumia. Tudo que Moisés estudou lá no Egito, na sua mocidade, ele estudou a química, toda a ciência, e ele estudou o fogo também e viu que tudo que o fogo ardia, aquilo consumia. Mas naquele dia, lá no deserto, ele encontrou uma sarça que ardia, mas não se consumia. Aleluia! Ele estava na presença do Jeová, Deus Todo-Poderoso. Depende do que você vê. E quando ele olhou, ele viu uma sarça ardente. Ele viu ali a coluna de fogo que havia voltado em uma sarça, e quando Moisés se aproximou dela, ele disse: tire suas sandálias, pois eu sou. Aleluia! Tire tuas sandálias, Moisés. Reverência. O profeta diz: não adiantava ele tirar o chapéu, não adiantava ele tirar o casaco. Deus disse: tira tuas sandálias. Amém? Obediência completa à palavra te dá direito ao sinal. Ele disse: desce as águas e recebe o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: ceia com pão asmo, ceia com vinho puro, tem lava-pés. Não vai fazer diferente, nem uma vírgula para a esquerda, nem uma vírgula para a direita. O profeta disse: se Moisés dissesse: Senhor, deixa eu tirar o chapéu, deixa eu tirar a capa, não. Deus disse: tire as sandálias. Amém? Ali estava o eu sou. Porque quando Deus fala, tudo silencia. E se Deus tem falado ao seu coração e você quer orar, fique de pé. Você pode dizer: Senhor, eu falo contigo como Samuel respondeu para ti, Senhor. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eu tenho ouvido a tua voz, Senhor. Eu estou aqui de pé para ouvir. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Aleluia. O eu sou o que se encontrou com Moisés está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. O eu sou está aqui. Ele guiou Israel numa coluna de fogo. Uma vez ele se encontrou com Marta, com Maria, e disse: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim antes que esteja morto viverá. Uma vez ele falou para Jairo. Jairo olhou para ele: e agora, Senhor, minha filhinha já morreu. E disse: eu vou acordá-la, Jairo, crê somente. Uma vez o ladrão da cruz estava ali e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha para Jesus, feche seus olhos e pela fé olha para Ele. Uma vez a samaritana disse: Senhor, a minha religião não permite que eu ouça a tua voz. E disse: olha, mulher, vem a hora, e a hora já é agora, que esse muro de religião vai cair por terra. Eu vou te dar água, a água da vida, e do teu interior, da tua alma, vai fluir rios para a vida eterna. Um poço artesiano. Eu sou o Messias.
e mostrou toda a vida dela, quantos maridos ela tinha. E ela abriu seus olhos e disse: eu vejo que tu és profeta, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. Ele se dá a conhecer aos seus. Diz o profeta que ele desceu na cidade mais baixa, chamada Jericó. Falou com o homem mais baixo, teve que se abaixar e olhar para cima para falar com o homem mais baixinho que existia na cidade, Zaqueu. E ele disse: Zaqueu, eu te vejo. Tu está escondido aí dos homens, mas eu te vejo aí, desce depressa, porque importa pousar na tua casa. Oh, glória a Deus! Se você o ama, se você o chama e você diz: Jesus, eu quero te ver, Senhor, venha ao meu encontro, Senhor, te mostra para mim, abre meus olhos, Senhor, eu estou enfermo, Senhor, vem sarar minhas feridas, Senhor, eu estou com este problema insolúvel, Senhor, vem resolver meus problemas, Pai. Senhor, eu não suporto mais, me dá da tua graça, Senhor. Senhor, eu quero ir até o fim desta jornada, meu Pai, me ajuda a levar minha cruz. Abra sua boca e peça para Deus, pois o eu sou está aqui para tratar contigo. Olhai para mim e sede salvos. Todo aquele que olhar para mim viverá. Aleluia! Assim como Moisés levantou a serpente de bronze, o Filho do Homem é levantado, para que todo aquele que olha para ele pela fé tenha vida eterna, tenha perdão dos seus pecados, tenha cura divina. Pelas suas pisaduras nós já fomos sarados, e pelo seu sangue derramado não há pecado que resista. Pelo seu sangue derramado todo pecado é limpo. Aleluia! Esta é a grande obra de Deus. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, e Ele te ama. Vamos orar? Senhor Deus, apresentamos estas mãos que se levantaram e disseram: Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, eu quero olhar sempre para Ti, Senhor. Olha, Senhor, para cada coração, para cada alma que clama, Senhor, pedindo a Tua ajuda, Pai. Estende as Tuas mãos de misericórdia, Senhor Deus. Dá fé suficiente para este irmão, esta irmã, tocar a orla das suas vestes, Senhor, extrair cura divina. Dá fé suficiente, Senhor Deus, para ele receber o sacrifício ali, o cordeiro sangrando, e receber para si salvação, perdão dos seus pecados. Aleluia! Dá fé, Senhor, para o meu irmão, para a minha irmã, derrubar esta muralha venha ao chão, e os problemas serem resolvidos. Abre caminho, Senhor, como o Senhor abriu no Mar Vermelho, Pai, para o meu irmão que crê no impossível, que vê o invisível e tem fé no sobrenatural, Pai. Que assim seja, Pai. Que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Abençoa nossos entes queridos, meu Pai, aqueles que estão enfermos, que estão necessitados, Senhor Deus, de uma cura, Senhor, que estão oprimidos por espíritos religiosos. Senhor, liberta nossos entes queridos para ouvir esta mesma voz, Senhor. Sim, Pai, nós te amamos, nós te adoramos. Recebe a nossa gratidão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olhai para o Cordeiro de Deus, livre de pecado vós quereis ficar. Livre de pecado vós quereis ficar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para vos salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro.
estás tentado? Se estás tentado, sem hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Aleluia! Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estás cansados e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Aleluia! Olhai para o Cordeiro. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para mim, sede salvo, diz o Senhor. Olhai para mim, sede curado, diz o Senhor. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Vamos aplaudir a Cristo. Maravilhoso Senhor, Tu és Deus poderoso. É o Senhor que tira de nós a tristeza. É o Senhor que lança fora as incredulidades. É o Senhor que nos dá vitória em todos os momentos, meu Pai. Vai conosco, Senhor, para os nossos lares. Nos dá uma semana produtiva espiritualmente na Tua presença. Ó Deus, e nos dá da Tua graça. Fica conosco, Pai, que possamos sempre olhar para Ti, o autor e consumador de nossa fé. Sim, Senhor, dá-nos fé para vencer o mundo, para vencer o diabo, para vencer a nós mesmos, Senhor. Dá-nos fé, Senhor. Recebe a nossa gratidão, a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Abençoe o seu irmão, diga a ele: Deus te abençoe, meu irmão. Sirva o Senhor com alegria. Olhe para Cristo. Olhe sempre para Jesus. Olhe sempre para Jesus.